Vida de um peregrino. Então quero ir com vocês até Hebreus 11. Amém? Vamos lá? Hebreus capítulo 11. Vamos estudar um pouquinho desse texto de Hebreus capítulo 11, ok? Deixa eu ver, talvez eu troque de pedestal, viu, meu querido? Vou trocar de microfone e pedestal, tá bom? Som. Vamos começar a olhar para esse texto, não a partir do verso 1 do capítulo 11. Vocês sabem que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, né? Foi um texto corrido, depois de muitos anos que a Bíblia foi por alguém dividida em capítulos, e ainda depois alguém mais a dividiu em versículos, para facilitar a nossa busca aqui com relação aos textos que a gente está lendo, estudando, mas ela foi escrita de maneira corrida. Tem gente que discorda de onde é que o capítulo deveria começar, onde é que ele deveria terminar. No caso do capítulo 11 de Hebreus, eu acredito que o ideal seria ele começar no versículo 35 do capítulo 10, porque isso nos ajudaria muito na compreensão do que é a verdadeira fé, né? Vamos então para ele? Vamos então, verso 35 do capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro vamos numa palavra de oração. Feche seus olhos aí. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra que está diante de nós. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça que nos alcança, nos fortalece no meio das nossas lutas, das nossas dores. Muito obrigado, Senhor. Nós não temos como pagar por tamanha dádiva, entrega do Senhor a nós. Muito obrigado mesmo. A Tua palavra está agora, nesse exato momento, aberta diante de nós. Que graça temos aqui, Senhor. Que graça temos aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fale conosco, Senhor. Fale conosco, Senhor. Muda o nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Converta-nos, Senhor. Converta-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 10, verso 35 diz assim: Portanto, não abandoneis a vossa confiança. Ela tem um grande galardão, ou em algumas outras versões, uma grande recompensa. De fato, vocês necessitam de perseverar, para que depois de haver desfeito toda a vontade de Deus, alcanceis o que, gente? A promessa. Então vamos lá para o que temos aqui nesses dois versos. O autor, que é desconhecido, o autor aos Hebreus, vai dizer para a gente: portanto, esse portanto vai conectar o que vem adiante com todo o resto que está anterior, né? Esse portanto começa um fechamento da carta aos Hebreus. A gente não sabe quem é o autor aos Hebreus, existem muitas especulações no meio dos teóricos, mas não vem ao caso essa discussão. Uma coisa a gente sabe: a carta aos Hebreus ela foi escrita porque muitos judeus estavam se convertendo ao Senhor e ao seu evangelho. Maravilha, ou coisa boa. Muito judeu, né? Estava se convertendo aos montes. Eram os conhecidos como hebreus, né? Hebreus são judeus, a mesma coisa, tá? Então, muitos hebreus, muitos judeus estavam se convertendo, ótimo, ao evangelho, maravilha. Mas havia uma enorme dificuldade para o novo convertido hebreu, para o judeu, compreender que a proposta do evangelho é superior à proposta da religião judaica. Eles tinham muita dificuldade em compreender a superioridade do evangelho sobre a religião judaica. Dessa forma, os judeus se convertiam, mas tinham dificuldade em colocar Jesus na sua galeria. Porque veja bem quem estava na sua galeria: Moisés. E Moisés era altamente venerado pelos judeus. A importância de Moisés para os judeus era, enfim, incomensurável, né? Quem mais estava na galeria dos judeus? Os profetas. Grandiosos profetas, como Isaías, como Jeremias, que haviam, né, ao longo dos anos, na história do povo judeu, feito maravilhas que demonstravam e atestavam o seu ministério profético. Então eles tinham autoestima com relação aos seus profetas. Eram quase santos para os católicos. Vocês entendem? Assim como os católicos têm seus santos, para os judeus essa galeria de pessoas ali, da história da religião judaica, servia como um grande panteão, né, de ídolos.
E era difícil colocar Jesus e enxergá-lo como superior, especialmente porque Jesus era histórico e estava no tempo deles. Alguns deles haviam convivido com Jesus. Como poderia ser que esse Jesus que eles viram crescer, viram trabalhar na marcenaria, viram andar pela Judéia e tudo mais, como é que poderia ser que esse Jesus, ele fosse realmente superior a Moisés? Superior aos anjos que são narrados nas Escrituras também. Eles também veneravam anjos. Eles também consideravam em alta estima a história dos anjos. Havia uma corrente judaica que se especializava exclusivamente em venerar anjos. Enfim, o autor de Hebreus tem um problema para resolver. Vocês precisam entender, meus irmãos judeus, vocês precisam entender, hebreus, que a proposta do Evangelho é superior, muito superior à religião. Eles se convertiam, mas eles queriam manter aquilo que a gente vai chamar de condições cerimoniais. Então eles se convertiam, mas eles não queriam abrir mão da circuncisão. Eles se convertiam, mas se consideravam superior aos demais, ainda assim. Porque, não, eu, assim como um romano, sei lá, um egípcio, né, um assírio, eu sou convertido. Só que eu sou diferente, porque eu sou circuncidado. Então a minha conversão é outra categoria. Eu sou outra categoria de crente, eu sou circuncidado. Eles queriam manter os sacrifícios judaicos, a rotina litúrgica judaica, o calendário judaico, como se tudo isso fosse necessário para a sua salvação ainda. Então o autor aos Hebreus tem esse problema para resolver. Ele vem aqui e a carta existe para isso, para dizer, olha, Jesus é superior. Jesus é superior a Moisés, e ele vai dizer isso. E para qualquer judeu, ler esse capítulo é um soco na boca do estômago. Jesus é superior aos anjos, outro soco na boca do estômago. Jesus é superior aos profetas, e tome soco na boca do estômago. Jesus é superior aos sacerdotes, ele é o sumo sacerdote, não da ordem de nascituro comum, não da ordem normal, né? Mas da ordem de Melquisedeque. Ele é sacerdote superior ao sacerdócio, ele é anterior ao sacerdócio, e ele vai para além do que é sacerdócio. Ele é superior à lei, ele cumpriu a lei em sua carne. Tome soco na boca do estômago dos judeus. Ele é superior à circuncisão. Circuncisão agora é no coração, não é mais na carne. Todo aquele que crê nesse Senhor Jesus, que é superior, já está circuncidado. Não precisa mais trabalhar com seus braços, fazendo sua circuncisão, ou pagando suas promessas, ou cumprindo seu ritual judaico e litúrgico, e já está pago, já está cumprido em Cristo Jesus. Ele é superior à lei. Pensa numa pancadaria essa carta. Para a gente não soa nada disso. A gente lê ela normal assim, mas para o judeu daquela época, ler essa carta aqui era uma pancadaria, que me surpreende a carta ter sobrevivido. Essa carta só sobreviveu porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ninguém pode queimar, ninguém pode extinguir, ninguém pode tirar de sobre a terra. O que Deus disse está dito. E é por isso que essa carta sobreviveu, porque ela não tinha boas chances de sobreviver no meio dos judeus. Mas ela sobreviveu. E depois de o autor aos Hebreus elevar Jesus à maior categoria de ser, a devoção plena de todo o universo, elevar Jesus ao nome mais sublime, resplandecer a sua superioridade sobre seres, anjos, sobre a história, sobre tudo. Aí ele vai dizer no verso 35 do capítulo 10, portanto, não abandoneis a vossa, o quê? O que está escrito aí? Verso 35, não abandoneis a vossa confiança. Portanto, já que é assim, já que estamos falando de um Jesus que é superior a tudo e todos, não abandone a vossa confiança. Existem 3 palavras ao longo desse texto que vão ser palavras intercambiáveis, que são sinônimos no texto. São 3: confiança, esperança e fé. Ok? Qualquer uma dessas 3 significa a outra também. Então ele está dizendo, portanto, não abandoneis a vossa confiança, a vossa esperança, a vossa fé. Acreditem nesse Jesus.
Acreditem nesse Senhor superior, na sua superioridade. Acreditem. E olha o que ele vai dizer: portanto, não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. De fato, vocês necessitam de perseverar. Perseverar em quê? Em continuar crendo, em continuar acreditando. Vocês precisam perseverar. Para quê? O texto vai dizer: para que, depois de terem feito toda a vontade de Deus, alcancem a promessa. Então veja o que nós temos aqui, o desenho que nós temos aqui. Vocês precisam manter firme a vossa esperança. Esperança. Para depois de terem feito toda a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Alcancem a promessa. Aqui a gente tem essa grande discussão teológica dos tempos e que vai romper todos os séculos. E que ninguém nunca vai resolver essa equação. Como é que fé e obras cooperam juntas para a salvação do crente? Uma linha teológica vai enfatizar isso aqui, ó, fé. Outra linha teológica vai enfatizar isso aqui, obras. Mas nenhuma pode anular, nenhuma pode dizer que a outra não está lá, na obra da salvação. Como é que essa equação se dá? Como é que esse problema se resolve? Não é meu problema hoje. Está posto, é só o que eu posso dizer. Vocês precisam crer e também fazer toda a vontade de Deus. Se eu tirar a minha fé nesse Senhor Supremo, nesse Jesus, e fizer tudo, visitar a igreja, congregar, ceiar, ser batizado, ajudar os pobres, cooperar na Conferência Mundo, cantar no coro, gravar CD, pregar, profetizar, expulsar demônio, vender todos os meus bens e dar o dinheiro a Marco Teles, obrigado, inclusive, muito obrigado. Se eu fizer tudo isso aqui, e não mantiver firme, perseverante a minha fé, eu não chego lá. As Escrituras vão dizer histórias de pessoas que vão tentar por essa via, e vão dizer: Senhor, em teu nome eu fiz toda a vontade de Deus, em teu nome eu orei, em teu nome eu expulsei demônios, eu profetizei. E o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Você tem feito boa parte da vontade de Deus na sua vida? Você tem trabalhado muito? Que bom. A questão dessa noite não está aqui, ó. A questão dessa noite está aqui. Se você tem feito toda a vontade de Deus, mas não tem mantido firme a sua fé, a sua esperança, a sua confiança, cuidado. Isso aqui é vital. Perdeu isso aqui, é vital crer. A fé é vital. Amém, meus irmãos? E se é assim, a pergunta próxima é: então, pelo amor de Deus, o que é fé? Se fé é vital, e eu não sei exatamente se estou tendo fé, ou se estou apenas fazendo coisas, porque fazer coisas é uma coisa, fé é outra coisa. Se ter fé é vital, a pergunta urgente dessa noite é: o que é fé? Você sabe responder o que é fé? Não de forma genérica, mas altamente objetiva. Sabe responder o que é fé? Se você não souber responder o que é fé, nós estamos todos em maus lençóis. Pois vamos ao texto, porque ele vai nos dizer. Amém? No verso 36, vocês necessitam de perseverar nessa fé, nessa confiança, nessa esperança, para que depois de haver feito toda a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Verso 37. Qual promessa? Aonde deve estar depositada a nossa fé? Cadê a promessa? Que promessa é essa? É fé em qualquer coisa? Vamos lá. Vocês precisam perseverar para que alcancem essa promessa. Perseverar em crer nessa promessa. Qual é a promessa? Verso 37 está a promessa. Olhe para ela. Olhe para o verso 37. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. O meu justo, porém, viverá desta fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então veja aqui o que temos, ó. Olha o que temos. Vocês precisam perseverar na vossa fé. Beleza, entendi. Mas fé em quê?
Fé em quê? Porque se eu colocar minha fé no lugar errado, gente, os budistas colocam fé em tanta coisa. Os kardecistas também colocam fé em tanta coisa. Os católicos colocam fé em tanta coisa. O humanista de hoje em dia, desprovido de religião e de deuses, coloca fé em si mesmo. Coloca fé em tanta coisa. Portanto, é fé em qualquer coisa? Não. Cuida agora, porque se você perder de vista esse momento aqui, você perde de vista a mensagem inteira. É fé na promessa. Que promessa? Qual promessa? Veja qual é a promessa. Aquele que vem virá e não tardará. O meu justo viverá desta fé. Qual é a promessa, gente? Aquele que vem virá e não tardará. Eu vou fazer a pergunta, você responde, tá bom? Qual é a promessa, gente? Essa é a promessa, na qual temos que manter viva a nossa fé. Amém? Vamos seguir. Pois ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. O meu justo viverá desta fé. E se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. Verso 39. Olha só a expectativa otimista do escritor. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Veja como a fé é o instrumento que conserva a alma. Aí o autor aos Hebreus está pensando o seguinte, que os seus leitores vão ler essa proposta e vão dizer assim, você está ficando muito doido hoje, né? Você está ficando maluco. Você quer que a gente passe uma vida inteira crendo num rei que vem e virá e não tardará e que ninguém está vendo. Num Senhor que é superior a tudo que a gente já criou enquanto sociedade. Num Senhor que é superior a tudo que a gente construiu com as nossas bases de religião. E você quer que a gente ande nessa terra com os olhos postos, confiantemente, perseverando em acreditar em algo que está para além das nuvens e que ninguém vê e que ninguém viu. Um rei que vem de um reino que ninguém foi lá para saber e que ele virá e não vai demorar. É isso que você quer que a gente viva? Essa é a proposta da confiança? Essa é a proposta da fé? Que isso é muito louco. E o autor, imaginando que eles poderiam estar fazendo essa pergunta, ele vai para o primeiro verso aqui, ó. Ele vai dizer, é isso mesmo. É exatamente isso. Fé é isso. Você está achando doido? Você está achando muito maluco? Mas fé é isso. Fé, olha aí o verso primeiro. É a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Portanto, meus irmãos, a gente está construindo nossa casa, eu e minha esposa. Casa, se Deus quiser, nosso puxadinho, nosso barracão bonito. Uma casinha branca, né, de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer, né? A gente está construindo nossa casinha, a gente não tem nem dinheiro para terminar. Tá na luta, né? De pregação em pregação a gente chega lá. Hoje mesmo vou voltar a botar pelo menos uns 5 tijolos lá. Não estou vendo o tijolo, não estou vendo a casa pronta, não estou vendo o dinheiro. Mas fé é isso, é acreditar nas coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Amém, gente? Errou. Todo mundo errou. Está errado, não é isso, tem nada a ver com isso. Segundo o texto, fé não é acreditar em coisa que se vê, não. Quantas vezes a gente já usou esse texto aqui para dizer assim, eu creio que a gente vai crescer essa igreja aqui, vai botar ela né? Vai aumentar o espaço físico dela, eu creio no carro, eu vou passar no vestibular, não estudei, mas fé é isso, fé é acreditar nas coisas que se esperam e a prova do que não se vê, eu creio. E usou esse texto errado, está usando errado o texto. Segundo esse texto aqui, fé é crer naquilo que não se vê. E deixa eu te falar uma coisa, casa é coisa que se vê. Você já viu uma casa por aí? Carro, quem já viu carro, né? Dinheiro é coisa que se vê. Sucesso profissional é coisa que se vê. Sabe o que é coisa que não se vê? Eternidade. O meu justo viverá crendo naquele que há de vir, virá e não tardará. Meu justo viverá desta fé. E se ele retroceder nele, não se compraz a minha alma. Fé é crer naquilo que nós esperamos. E o que nós esperamos? Não é uma casa não, gente. Pelo amor de Deus, piada sem graça eu fiz aqui. Todo mundo caiu. Até minha esposa aqui estava, amém, doida para ter uma casa nova. Não, gente. O evangelho não existe para isso não.
O evangelho não existe para prometer para você coisa que todo mundo vê, não. E que todo mundo consegue com a força do seu braço. Você quer uma casa? Vai trabalhar que você vai ter uma casa. Você quer passar no vestibular? Os ímpios passam para medicina sem estudar. A gente aqui é pagando promessa para conseguir passar em filosofia. Você não precisa de Deus para nada disso, não. Vamos seguir o texto, então? Olha só, ele vai começar a justificar que fé é exatamente isso. Você crê naquilo que ninguém está vendo. Foi por essa fé, que os antigos alcançaram um bom testemunho. Por que esse verso existe? Verso 2. Foi pela fé que os antigos alcançaram um bom testemunho. Porque o autor aos Hebreus pode ter pensado que, ao escrever isso, os seus leitores compreenderiam o seguinte: esse cara está inventando moda. Esse camarada está começando a inventar moda. Criar uma nova estrutura de religião. Uma estrutura que depende daquilo que a gente não vê com os olhos. Porque a religião judaica, ela era altamente estimulada pelos sentidos. Era um cheiro de incenso, era uma mirra, era um candelabro gigante de ouro, sabe? Era uma tenda, era um tabernáculo, altamente estimulada pelos sentidos. E aí o autor dos Hebreus fala assim: olha, então, no novo momento agora em que Jesus é superior, acabou. A fé é naquilo que ninguém está vendo. A fé é naquilo que não se vê. E o que é que não se vê? Aquele que vem e virá e não tardará. Aí o povo, mas aí você está inventando moda. Aí você vai começar a inventar uma nova doutrina. Aí ele vai dizer: não, quem disse? É assim que os antigos alcançaram um bom testemunho. Ninguém aqui está escrevendo novidade, não. Aí ele vai começar a dizer de onde é que vem isso. Sabe onde é que vem isso? Veja bem o verso seguinte. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Olha que maluco, né? Quando ele vai justificar que a estrutura de fé, ela é anterior a esse momento aqui, eles não estão inventando moda, os antigos deram esse testemunho. Ele não vai puxar lá em Abraão. Ele não vai descer lá para Moisés ou para Adão e Eva. Ele vai para antes de tudo, quando os mundos foram criados. Ele diz assim: é assim desde o começo. Por exemplo, vocês estão achando que fé é acreditar naquilo que se vê? Não, fé é acreditar naquilo que se não vê. Por quê? Porque aquilo que se vê veio daquilo que se não vê. Então, aquilo que se não vê é real, e o que se vê é sombra. Aquilo que eu não posso ver foi o que deu luz ao que eu posso ver. Então quem é maior, a obra ou o autor da obra? Quem é maior, gente? Mona Lisa ou Leonardo da Vinci? Quem é maior? É o que veio antes que é maior. Então, o que a gente não vê é real. E é por isso que a gente coloca a nossa fé em algo sólido. A gente não coloca a nossa fé em algo que é um fumaça. Não, fumaça é o que vê. Fumaça é casa nova. Isso é fumaça. Que está aqui, daqui a 100 anos a casa está toda apodrecida. Fumaça. Não vale nada. Castelos enormes, que estão aí há 2000 anos. Fumaça. Que se vier um tsunami, fumaça. Se o fogo decidir sair solto no mundo, tudo vira pó. Isso é fumaça. Resistente àquilo que a gente não vê. Isso sim é resistente. A gente até costuma pensar, né, na coisa de Jesus. Quando Jesus aparece, Jesus é resistente. Ele é anterior às coisas que nós vemos. As coisas que nós vemos, elas são facilmente diluídas, são fumaça. Naquele episódio que Jesus aparece no meio dos seus discípulos que estão amedrontados ali, né, porque Jesus havia sido morto, sepultado. Está todo mundo de porta e janela trancada. E Jesus, de repente, pum, aparece no meio deles. E a gente costuma pensar que Jesus, de repente, tornou-se fumaça e passou pela parede. É o contrário. A parede é fumaça e Jesus é o que há de mais sólido. É o contrário. A parede é fumaça e Jesus é sólido. Por isso que ele passa. Porque ele é solidez. Ele é a rocha inabalável. Todas as coisas que existem, existem nele. Por isso que colocar a fé nele é colocar a fé em algo que não passa, em algo que não frustra, em algo que não te engana, não é corruptível.
não é perecível. Olha onde é que ele foi buscar, na criação do mundo. E aí ele começa a citar a galeria dos irmãos, né, da gente, que tiveram também essa fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho da sua oferta, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Abel ofereceu sacrifício pela fé. Pela fé em quê? Pela fé na promessa. Que promessa? Aquele que vem virá e não tardará. A gente não sabe, assim, esgotar completamente esse assunto de por que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não foi aceita, né? A gente tem vislumbres de ideias sobre essa questão. Você já pensou sobre isso? Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? O autor do texto vai dizer que Abel ofereceu a sua oferta pela fé. Crendo no quê? Segundo o texto, crendo que aquele que vem virá e não tardará. O justo sobrevive, resiste, crendo nisso. Naquele que vem virá e não tardará. Mas ele já sabia dessa história? Ora, se não. Claro que sim. Imagine um dia, Adão sentado assim, chamou perto da fogueira Caim e Abel e disse a história que a gente já ouviu também. Meu filho, havia um jardim. Havia um Pai sobre nós, um Deus, e a gente tinha comunhão plena com Ele. Havia também uma ordem, e nós quebramos a ordem, nós corrompemos a lei, e nós pecamos, por isso a gente perdeu tudo, por isso a gente foi expulso do jardim, por isso a gente não é mais sustentado pelas mãos diretas de Deus, senão indiretamente. E talvez nesse momento da narrativa de que foram expulsos do jardim, que a partir de agora estariam sofrendo, padecendo, tendo que suar, né, e do suor do seu rosto trabalhar, as mulheres tendo que sofrer para dar à luz. Talvez nesse momento da narrativa, quando Caim e Abel já estavam com os olhos cheios d'água, talvez Adão tenha dito: espere um pouco, enxugue dos seus olhos as lágrimas, meus filhos, porque a história não acaba aqui. Ele, antes de nos expulsar, ele prometeu que virá um, e aquele que vem virá e não tardará, e Ele enxugará dos nossos olhos a lágrima, Ele nos levará de volta ao nosso perfeito lar. Abel ofereceu seu sacrifício pela fé na promessa. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé em quê? Pela fé na promessa. Qual promessa? Aquele que vem virá e não tardará. Pela fé, Enoque foi trasladado, né? Me perdi. Foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, alcançou o bom testemunho de que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A história de Enoque me lembra a minha própria história, quando eu era criancinha, pequenininho, lá em Goiás. Sempre que a gente ia para Goiás para os natais, lá de Goiânia, nossa cidade, nossa terra natal, minha família fazia um baita de um Natal, tinha uma árvore enorme, presentes em volta da árvore, mas antes disso, nos dias anteriores, os presentes estavam todos escondidos no armário do meu avô e da minha avó, que era trancado, era um armário grandão assim, trancado. E não era uma nem duas vezes que a gente ficava brechando assim, sabe? Tentando observar por dentro do armário, o que tinha lá dentro de presente, qual que era o presente, que será que tinha? Às vezes a gente via uma forma assim, será que eu vou ganhar uma bola? Será que é um jogo? Será que é uma roupa? Ficava eu e minhas irmãs assim, de acampamento plantado assim na frente da porta. Teve uma vez que o meu avô viu a gente naquela situação, meu avô era coração muito mole, muito molenga. E ele gritou lá, ele falou: menino, sai. Não, e sempre passava alguém para dizer: sai daí, minha gente, aí não tem presente para vocês não. A gente: não, tem presente aqui. Eu sei que o presente está aqui, eu não posso ver com os olhos, mas o meu presente está aqui. Não, levanta daí, vamos brincar, não sei o quê. Então, meu avô uma vez, muito comovido, muito emotivo que ele gritou para minha avó: mãe, ele chamava ela de mãe:
Mãe, não aguento não, eu vou mostrar esse presente para esses meninos, toma aqui. Aí abriu um armário, toma aqui para vocês verem que tem presente mesmo. Está aqui o seu, está aqui o seu. Antes do tempo, não era a hora. Pronto, foi exatamente o que aconteceu com Enoque. Enoque estava com os olhos postos naquele que vem e virá e não tardará. Ele brechava, ele quase não via nada, mas ele acreditou profundamente. Muitas pessoas no tempo de Enoque já diziam para ele: você é maluco, não tem nada lá, ele nos abandonou, a gente frustrou Deus e Deus está de costas viradas para o seu povo. Não tem mais Deus, não tem mais promessa, não tem mais eternidade, não tem mais segurança. Cada um vive a sua vida do jeito que quiser, cada um vai fazer o que quiser da vida. E Enoque continuava ali: eu acredito. É real, Deus existe sim, e Ele vai recompensar a gente sim. Qual é a recompensa que ele esperava? Salvação dos pecados, eternidade, volta para casa. Me parece que Deus, a exemplo do meu avô, olhou para baixo e falou assim: não aguento não, vem cá para você ver que é verdade. E pegou ele antes do tempo, e botou no céu. E ele falou assim: ah tá, que era verdade, olha aí, é verdade. Ele alcançou bom testemunho de que creu profundamente numa geração altamente incrédula quanto às coisas da eternidade. E aí o texto vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que o buscam creiam que Ele existe sim. Todo mundo vai dizer, como ninguém está vendo, é o que o olho não vê, vai dizer que é loucura, mas é necessário que você creia que Ele existe. E mais do que isso, é necessário que você creia que Ele é fiel para lhe galardoar do modo como prometeu que faria, eternamente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, gente, aquela viagem maravilhosa que você está sonhando, você fala: não sei de onde é que eu vou tirar dinheiro para essa viagem na Europa. Tenha fé, meu irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé. O cristão tem que ter fé. Você vai conseguir viajar lá para a Europa. Amém? Muito bem, igreja boa essa, viu? Essa igreja é boa de pregar nessa igreja. Bom demais aqui, vocês aprendem rápido, né, gente? Tá bom. Então tá bom. Então tchau. Foi um prazer. Então, vamos seguir aqui o texto. Pela fé, Noé, divinamente avisado de coisas que ainda não se viam. O que era coisas que não se viam? Chuva. Não tinha chuva naquela época, mas Deus disse: vai chover. Aí Noé disse assim: eu não sei nem o que é, mas vamos embora. Vai cair água do céu, vamos embora. Divinamente avisado de coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então Noé é esse também, que creu na promessa. Qual promessa? Aquele que vem, virá e não tardará. Foi mais ou menos assim: Deus chegou para Noé e disse assim: Noé, está todo mundo vivendo a sua vida como se eu não existisse, como se Deus não fosse verdade, como se, enfim, a salvação prometida não fosse vir. Está todo mundo, eu estou até a tampa com essa geração incrédula. E eu poderia... Veja Deus falando: e eu poderia exterminar todo mundo, mas eu não vou fazê-lo. Por quê? Porque existe uma promessa feita a Adão, de que viria um que salvaria o povo. Portanto, Noé, para que eu cumpra a minha promessa, de que aquele que vem virá e não tardará, alguém tem que ficar aqui, e é você. E Noé creu. Ele creu em quê? Na promessa: aquele que vem virá, e vai vir de você, Noé. Eu não vou exterminar todo mundo por causa da minha promessa. E quando ele creu e entrou naquela arca, pela fé na promessa de que seria redimido por meio de um descendente, ele salvou a sua família e condenou aqueles que não creem. Pela fé, Abraão, no verso 8, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Veja aqui como a palavra peregrino agora aparece, né? Veja Abraão. Meu Deus do céu, Abraão é um caso incrível dessa galeria. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, ou seja, do lugar que lhe é comum, do lugar que você está habituado, a sua linguagem, a sua cultura,
sai da tua parentela, né? Ou seja, abre mão dos laços mais profundos que um ser humano tem, porque você pode ter os melhores amigos do mundo, mas na hora do aperto, meu amigo, é papai, mamãe e irmãozinho que está lá para você. Aliás, cuide em resolver isso com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, porque na hora da tempestade não tem amigo que sobre, não tem amigo que sobre. Abra mão dos seus laços mais fortes e sai da casa do teu pai, quer dizer, deixa para trás a sua herança, começa do zero, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Agora, veja só a proposta, né? Deixa isso tudinho, mas em ti serão benditas todas as nações da terra, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e você terá uma descendência tão incontável quanto as estrelas dos céus, tão inumerada quanto as areias do mar. Quem que não quer isso, gente? Uma troca disso por isso. Não é maravilhoso? E ele foi crendo na palavra de Deus. O texto vai dizer que ele foi, abriu mão de tudo isso e foi para a terra que Deus disse que daria para ele. Mas viveu até o final dos seus dias como um peregrino e um forasteiro na terra da promessa, vivendo em tendas. Botava a tenda ali, com sua família, seus servos, e o povo chegava e dizia: ô moço, fazendo o que aqui? Então, é que eu sou o dono dessa terra, né, no caso. Aí o cara, no caso não é o caso. No caso é bom você levantar daqui e vazar logo, que essa terra não é sua. E lá vai Abraão levantar acampamento, feito um nômade, e ir para outro canto. E ir para outro canto. E a vida inteira assim. É para qualquer um de nós perder o juízo. Gente, Deus prometeu que me daria uma nação inteira, que me daria uma descendência, que me daria, sabe, enfim, e eu não passo de um peregrino e um forasteiro. Como é que Abraão não pirou a cabeça? Como é que Abraão simplesmente não endoideceu, não surtou, não abandonou a Deus? Como é que pode? Eu abandonaria. Eu conheço a minha fraqueza. Você não abandonaria também? O que sustentou Abraão, gente? Olha o que o verso vai dizer. Verso 10. Ele não enlouqueceu. Isso é meu acréscimo no versículo, não está escrito isso, mas você pode colocar aí do ladinho, né? Mentira, pode não, pelo amor de Deus, não coloca não. Mas entenda, ele não enlouqueceu porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela graça de Deus, Abraão compreendeu que essa promessa de que ele herdaria uma grande nação, de que ele herdaria um povo, né, seria pai de uma nação inteira, essa promessa ela não se cumpriria definitivamente no aqui e no agora. Pela graça ele entendeu isso. É como quando a gente vai comprar um apartamento. Eu já fui comprar vários, mentira, nenhum, nunca. Mas você vai comprar um apartamento, acho que muitas pessoas aqui já passaram por isso, né, de comprar apartamento. É uma igreja rica, o banheiro de vocês está maravilhoso ali embaixo, banheiro incrível que vocês têm ali, de gente que já comprou vários apartamentos. E aí você vai comprar um apartamento, você chega lá na construtora, tem uma maquete enorme, toda cheia de proporcionalidades. Você já viu essas maquetes, né? Em shopping às vezes vende também, apartamento, você vai lá ver a maquete assim, dá uma volta na maquete, vê ali, né, a área de lazer, salão de festa, as pessoinhas felizes andando ali, né, carrinhos e tudo mais, e piscina. Você vê a maquete inteira e fala: vou levar um apartamento desse. Eu vou levar? Tá. Quer saber? Eu vou comprar o prédio inteiro. Que às vezes tem caso, você às vezes acorda num dia que você quer gastar mesmo, né? E você fala: eu vou comprar o prédio inteiro. E aí você fala: quanto é que é? Passa no débito? Então, toma aqui. Passa aqui no débito. E aí você compra, imagine só, né? Imagine só a patetice. Quão patético não é esse exemplo, né? E aí você passa ali o cartão de débito, compra o prédio inteiro. Leva com piscina, com até os bonequinhos, com tudo. Com as pessoas, com tudo. Leva todo mundo. E aí você fala: obrigado, muito obrigado. Aí você pega a maquete e vai-se embora. Isso não é patético? Um preço tão alto, para no final das contas você se satisfazer com uma maquete. É exatamente isso que o texto está falando. A terra física, Canaã, é uma simples maquete. E Abraão não se apegou à maquete, porque ele aguardava a terra superior, que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e o artífice. Eu sinto muito que nosso evangelho hoje seja proposta de maquete para as pessoas.
Vem para Jesus e Deus vai lhe dar um carro novo. Vem para Jesus e Deus vai lhe dar saúde. Deus vai lhe dar, sabe, dinheiro, fama, aplauso, sucesso nesse mundo. Esse mundo não passa de sombra, de maquete, gente. Agarrar-se ao Evangelho é agarrar-se a uma realidade superior a tudo aquilo que os olhos viram, tudo aquilo que os ouvidos humanos já puderam ouvir um dia. Toda essa repetição, sabe, da existência humana. Agarrar-se a isso é patético. Quando o Evangelho custou um preço muito mais caro do que se a gente pudesse comprar todos os prédios sofisticados da Terra. Um preço muito mais caro do que comprar todo o planeta Terra. O preço do sangue de um cordeiro justo, filho de Deus, que também era Deus. Esse preço de valor incalculável. É impossível a gente começar a sequer imaginar o valor que o Evangelho se propôs a pagar, para que você tivesse não uma maquete de uma vida perfeitinha aqui na terra, que se exploda a terra, que se exploda o hoje, o agora. Mas esse preço de sangue foi pago para que você não sofra eternamente, para que você tenha paz com Deus, para que você tenha uma morada eterna, para que você volte ao seu lar, um lugar infinitamente superior a esse, porque lá não há presença de pecado, e a gente simplesmente não sabe o que é essa realidade. O pecado está à nossa volta o tempo inteiro, nos assediando, as nossas inclinações, os nossos demônios, as nossas crises, os nossos fantasmas. A gente convive com eles desde o berço, eles estão aqui mesmo nesse exato momento, entre nós. Está todo mundo aqui cheio de crise. A gente bota a melhor roupa para vir para a igreja, a gente bota perfume, mas aqui, se a gente fosse começar a abrir crise aqui dentro, todo mundo cheio de seus fantasmas aqui, seu passado pesado, seus pecados incontáveis, sua culpa carregando aí, que não tem perfume no mundo que disfarce. E o Evangelho existe para que você creia no dia em que nada disso existirá. E você pela primeira vez respirará sem esse peso todo. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Qual a promessa que Deus fez para Sara? Sara, eu vou te dar um filho, porque você é legal. Porque eu gosto de você, Sara. Porque eu tenho dó de você. Tadinha, está chorando que não tem filho. Está ficando velha e não tem filho. Foi essa a promessa que Deus fez? Sara, eu vou salvar o mundo inteiro. E esse Salvador virá de você. A gente tem esse... Porque a gente vive hoje no tempo de hoje, né? Século 21. A gente é tudo pós-moderno. Então a gente costuma ler as Escrituras com um olhar existencialista. A gente lê que Deus deu um filho a Sara. A primeira aplicação que o nosso cérebro faz é: ai, Deus dá aquilo que eu preciso. Ai, Deus me ama. Sabe? Ai, Deus vai me dar um filho também, porque eu quero um filho. Ah, Sara teve, eu quero ter também. Sabe? Ai, Deus vai me dar minha roupa nova. Ai, Deus vai me dar isso. Ai, Deus... Olha que Deus deu um filho a Sara. Então eu também, eu sou queridinha de Deus também. A gente se vê como indivíduos singulares, isolados. A gente vê como ilhas. A gente lê o mundo assim. Tudo gira em torno da nossa existência. Tudo significa a nossa existência. Tudo dá sentido para o meu eu, para eu sozinho aqui, ó. A gente não sabe o que é uma visão coletiva da existência. A gente não sabe. A gente finge que sabe. Mas no final das contas a gente está lutando pelo nosso. A gente quer mais que o vizinho se exploda. Então essa é a visão pós-moderna do existencialismo. E aí que está o desafio de ser igreja hoje, né? Chorar com os que choram é moleza. Eu quero ver sorrir com os que se alegram. Eu quero ver você chegar para perto de Misael e ouvir a bênção que ele recebeu de Deus e você sentir alegria. Sente nada, sente inveja, sente ciúmes, ou não se alegra o suficiente. É um desafio muito grande esse nosso tempo. Então, por conta disso, quando a gente lê que Deus deu um filho a Sara, a gente tem dificuldade de compreender o propósito de Deus. Deus não está pensando em Sara. Deus está pensando em seu povo.
povo de todas as nações da terra. E quando diz que Sara recebeu esse filho de Deus pela fé, ela não recebeu por acreditar que ela era o máximo, que ela era valiosa, que ela era queridinha de Deus, e que Deus ia dar um filhinho para ela. Não, ela recebeu pela fé porque ela creu que Deus era fiel para salvar as nações da terra, por meio do seu rebento, por meio da sua descendência, como Deus havia dito. Ela creu na promessa da salvação. Vocês entendem, gente? Pelo que também de um só, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Abraão não viu isso, mas aconteceu. Olha só, o verso 3 é incrível. Todos estes morreram na fé. Na fé em quê? Na promessa. Qual promessa? Aquele que vem virá e não tardará. Não alcançaram as promessas, viram-as de longe e acenaram a mão, saudaram-as de longe e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente demonstram que estão buscando uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, pois sim, é verdade, já lhes preparou uma cidade. Olha o que esse texto diz. Todos esses aqui que eu citei até agora, morreram na fé, sem alcançarem as promessas. Não tem aquela canção maravilhosa? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus, o quê? Morre nada. Morre não. Vai. Morre nada. Até parece que as promessas de Deus não são para essa vida. Eu diria o seguinte: quem tem promessa de Deus, morre com certeza. Porque a promessa de Deus é exatamente para além dessa vida. Se você tem promessa de Deus, pode segurar a realidade da morte sem medo de ser feliz. Garra nela e vai. Pode parecer loucura isso que eu estou falando, mas Paulo não entendia assim. Ele dizia: para mim morrer é lucro. Eu por mim eu agarrava nela e ia. Porque eu tenho promessa de Deus. O que eu estou fazendo vivo? Se Deus me prometeu a pátria superior, se Deus me prometeu aquilo que é infinitamente melhor, uma vida sem pecado, uma vida sem peso, uma vida sem sofrimento, sem lágrimas. Eu queria hoje agarrar na morte, dar um beijo no rosto dela e dizer assim: obrigado por chegar, querida. Vamos embora? Eu só não faço isso, disse Paulo, porque ficar aqui para mim é bom para vocês. Eu estou todo lascado. É apedrejamento, é naufrágio, eu sou expulso de cidade, e ninguém me ama, ninguém me quer. Estou aqui preso aqui debaixo dessa masmorra. Eu por mim eu ia embora hoje. Que eu tenho promessa, que eu vou fazer aqui se eu tenho promessa? Essa terra é para quem não tem promessa. Essa terra aqui, os bens materiais dessa terra, o conforto dessa terra é para quem não tem promessa. Quem tem promessa de Deus, fica o mundo, dê-me Cristo, é tudo que eu quero. Vamos para frente, gente, que a gente está bem atrasado, mas aqui é a hora que ele fala o seguinte, ó. Esses que dizem: sou peregrino, pode ficar com esse mundo aí, esse mundo não é meu não, eu tenho promessa de Deus. Esses que dizem isso, eles claramente estão dizendo que não são desse lugar, dessa terra. E se eles se lembrassem qual foi a pátria que eles vieram, eles poderiam voltar, igual eu vim de João Pessoa, eu sei voltar para João Pessoa. Terminou o culto aqui, eu vou entrar no carro ali e vou partir o João Pessoa, abraçar meus filhos, dar um cheirinho em cada um dos dois. Eu sei exatamente onde eles estão agora. Vou dar porque eles ainda são crianças, porque quando for adolescente eu não vou jamais poder fazer essa afirmação, né? Mas como eles são crianças, eu sei exatamente onde eles estão agora. Eu vou voltar para casa, eu vou dar um cheiro em cada um, e a gente vai deitar e vai dormir, porque eu sei de onde eu vim. Mas a pátria superior, que foi de onde eu vim de fato, eu não sei voltar para lá, eu não sei o caminho. E é por isso que eu estou aqui esperando. Vai vir um guia me levar, o Senhor vai me levar para lá, pela sua graça. Aqui eu sou peregrino, forasteiro, e eu estou andando para o lar.
E aí o texto vai dizer que esses que falam assim, olha, fica com o mundo, eu quero o que é eterno. Esses agradam a Deus. Deus tem, vamos dizer exatamente o que o texto diz. Os que dizem tais coisas, claramente mostram que estão buscando uma pátria superior. Não. Verso 16, mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por causa disso, Deus não se envergonha deles. Já passou pela sua... Já passou com você? Eu tinha uma namorada antes de Monique, eu acho que é até proibido falar esse tipo de coisa, né, gente? Na frente da esposa. Deve ser bem antiético isso. Mas já falei, vamos lá, né, Tony? Eu tinha uma namorada antes de Monique, ela era muito complicada, né? Era namorinho de adolescente, gente. Pelo amor de Deus, coisa de igreja. E aí... e aí, eu lembro que essa namorada minha, o primeiro mês de namoro que a gente fez, foi pressão. Porque eu cheguei na casa dela, ela falou assim, e aí, Marco, tudo bom? Eu já fiquei tenso, eu falei, o que aconteceu, né? Eu falei, tudo bom. Ela, e aí? E aí, tudo bom? Aí eu, tudo bom. Aí ela fez de jeito. Que dia é hoje, Marco? Aí eu, sei lá, terça. Aí ela, hoje é dia tal do mês, tal. Hoje a gente faz 1 mês de namoro. Aí eu, que legal. Ela, que legal? Você nem lembrava. Nosso relacionamento não significa nada para você. Gente, foi uma pressão muito grande. E depois disso eu entendi que a banda tocava assim. E era muito difícil para mim, porque eu sempre esqueci de datas. Sempre, muito. Muito esquecido. Quando chegava na data de comemorar o mês 2, aí eu encontrava com ela. Aí ela já estava assim, e aí, tudo bem? Aí eu, tudo bom? Parabéns pra gente. Uou! E aí ela falava, ai, meu presente está aqui, não sei o que, não sei o que. E eu morto de vergonha, porque eu não tinha comprado nada. Eu disse, e o meu está chegando aí. O meu está... Ixi, meu presente... Mas é o quê? De comer? É disso. Eu não vou nem falar, não vou nem dar dica para você, eu não vou. Que é uma coisa muito... E eu saía doido, correndo, maluco, atrás de um presente. Às vezes era um domingo, como é que a pessoa vai achar um presente no meio do mundo domingo? Só Deus na minha vida. E aí, só para concluir a história, né? Para vocês verem o tanto que Jesus é superior aos judeus e Monique é superior a todas as minhas namoradas. Primeiro mês de namoro, eu estava tão assim, traumatizado com a namorada anterior, que quando deu 1 mês de namoro, eu fui buscar a Monique na casa dela, a gente estava dentro do carro, eu ainda me lembro. A gente ia fazer o retorno ali do Ronaldão. Eu falei assim, ei, Monique, que dia é hoje, hein? Aí ela... Eu pensei que ela fosse dizer, tá aqui o seu presente, não sei o que, igual aquela doida, né? Que pra mim é doida. Aí Monique falou assim, sei lá, terça? Aí eu, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Aí eu falei, nega, a gente faz 1 mês de namoro hoje. Ela, que legal. Aí eu, que legal. Olha lá, acontecendo aqui, ó. Vou casar, agora eu caso. Então, gente... O texto está dizendo aqui, ó, que os que confessam isso, Deus não se envergonha deles. E o texto vai explicar por quê. Deus não se envergonha porque preparou mesmo. É igual eu, morrendo de vergonha na frente dela, porque eu não tinha preparado o que ela tinha esperança. Esperança de que eu tinha comprado um presente. Só que eu não tinha comprado um presente. Então imagina a minha vergonha. Com Deus não é assim. A gente está aqui se reunindo todo domingo para dizer ao mundo, Deus preparou lugar. Deus é o nosso Deus provedor. Deus preparou redenção para nós. Deus preparou salvação para nós. Deus preparou um lugar superior, uma pátria sem lágrimas, sem choro, sem pecado, sem assédio mundano. Nós estaremos eternamente livres e preservados nele. E a gente está dizendo isso e colocando a nossa fé nele. E ele está lá de cima assim, oh meu Deus do céu. Ele fala, meu Deus do céu, como é que pode, né? E Deus lá de cima assim, é isso aí. Eu não me envergonho de vocês, porque de fato preparei lugar. Está tudo certo, pode vir. E se isso é verdade, o contrário disso também é verdade. Todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, e muitas vezes a igreja se reúne assim. Eu não falo dessa realidade aqui, mas vocês conhecem outras igrejas. As igrejas se reúnem para dizer assim, estamos aqui agora.
diante do nosso Deus, que nos preparou uma vida boa nessa terra, que preparou para a gente uma vida, sabe, superior aqui nessa terra. E você que tem em causa na justiça, vem aqui para frente agora, e Deus vai resolver, e você vai ganhar uma casa e um carro, e a gente que se reúne para focar, para pegar os olhos dos irmãos e colocar nessa terra aqui, e isso em nome do Evangelho, com a garantia da morte do Cordeiro de Deus. Deus olha para isso e fala: eu tenho vergonha de vocês, porque vocês estão reduzindo o meu evangelho, aquilo que os olhos podem ver, aquilo que o dinheiro pode comprar. Vamos encerrar porque eu já passei do horário. Eu gostaria de ir com vocês até o verso 3 do capítulo 12. Então a gente vai ler até lá. Se Deus me ajudar, eu não vou fazer mais nenhum comentário, e o texto vai falar sozinho. Amém, meus irmãos? Me ajuda, meu Deus. Verso 17. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque. Pela fé em quê? Na promessa. Qual promessa? Aquele que vem virá e não tardará. Aquele que havia recebido as promessas ofereceu o seu unigênito. Ah, meu Deus do céu, eu não vou aguentar. Só vou fazer esse comentário. Gente, ele recebeu a promessa de que em Isaque viria o Salvador do mundo. E agora Deus está dizendo assim: dá Isaque para cá. E Abraão creu: eu vou dar. Mas ele é fiel para cumprir a promessa. O Salvador virá. Nem que ele tenha que ressuscitar Isaque dos mortos, ele não vai voltar atrás da sua promessa. O Salvador virá. Embora Deus lhe tivesse dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Verso 19. Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. E daí também, em figura, de maneira simbólica, ele o recuperou, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú. Pela fé em quê? Qual foi a herança de fé que Isaque deu a Jacó e Esaú? Pela fé em quê? Na promessa. Qual promessa? Aquele que vem virá e não tardará. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú no tocante às coisas, o que, gente? Futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou a cada um dos seus filhos de José e adorou, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, pela fé em quê? Na promessa. Qual promessa? Aquele que vem virá e não tardará. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção do quê, gente? Da saída dos filhos de Israel e deu ordens acerca de seus ossos. Eu vou fazer mais um comentário. José, quando estava morrendo, no leito de morte, fechando seus olhos pela última vez, ele fez menção. Olha que coisa bela, que coisa singela. Ele fez menção da saída do Egito. Olha o tanto que isso é significativo. Ele estava morrendo e de repente a ficha caiu. Ele disse: é isso, era uma maquete. O povo saindo do Egito, indo para Canaã, era só uma maquete. A verdadeira saída do Egito está acontecendo agora. Eu estou saindo do Egito. Pela fé, Moisés, no verso 23, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado de netinho do faraó, filho da filha do faraó, escolhendo antes disso ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Ele acreditou que era maior riqueza, a vergonha de estar com Cristo, do que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa. Olha, Moisés, toda a possibilidade de ser o netinho do faraó e ter todos os seus privilégios, ele falou: não, isso aqui é bom, mas é bom para quem não tem promessa. Eu tenho uma promessa. Minha promessa é superior a essa vida aqui na terra agora. E é interessante que o texto vai dizer que ele preferiu a vergonha de Cristo. Mas Moisés foi antes de Cristo. Como é que ele preferiu a vergonha de Cristo? Isso aqui testifica o que nós estamos dizendo até aqui. A fé desses homens não era em nada que se vê, mas naquele que vem, virá e não tardará. Jesus ainda não tinha vindo, mas Moisés já estava agarrado nele.
já estava agarrado nele. Pela fé deixou o Egito, no verso 27, não temendo a ira do rei. Ficou firme, porque viu o que, gente? Aquele que é o que? Invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé os israelitas atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Pela fé em que os egípcios atravessaram o mar vermelho? Pela fé de que iam ter uma vida boa? Não, pela fé de que teriam um Salvador para salvar o mundo. Deus iria preservá-los, porque por meio deles viria o Salvador. Deus não ia permitir que os egípcios os matassem. Deus não ia permitir que o oceano os submergisse. Deus não ia permitir, porque Deus prometeu que por meio daquele povo um Salvador viria para a alegria de todas as nações da terra. Então eles tiveram fé nessa promessa e foram, e passaram a pé enxuto. Fé na promessa. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Até uma prostituta entra aqui, uma mulher. Pela fé Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. Essa parte aqui é incrível. A prostituta Raabe, bateram na porta dela, os espias. A gente está precisando de um lugar para ficar. Imagina os religiosos de hoje, hein? Meu Deus do céu, essa história é complicada, mas isso eu deixo para Misael resolver com vocês depois, pastor Cláudio. A gente está precisando de um lugar para ficar. O que está acontecendo? Não, é o seguinte, a gente é de um povo, o povo de Deus, o Deus de todos os deuses. E Ele disse que vai nos dar uma terra. E Ele disse que do nosso povo virá salvação. Salvação? Salvação. Ela disse, eu preciso de salvação. Ela creu na salvação. Ela era pecadora. E o texto vai dizer que quando ela estava lá, bem quietinha na casa dela, os muros ruíram. Ela morava dentro das muralhas, mas ela ficou de pé. Ela não ruiu por acreditar na promessa do Salvador. Meu Deus do céu, que isso, Jesus. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias, Raabe ficou de pé. Aí o verso 32, o que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de quem, gente? De Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé na promessa daquele que vem, virá e não tardará, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram coisas materiais, alcançaram as promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar superior ressurreição. Não, isso aqui eu preciso comentar, a gente está no finzinho já, hein, gente, me dá essa colher de chá. Tinha deles que estava sendo torturado na masmorra, e teve chance de escapar. Veio Damares, com todos os seus gospel lá, amigos do gospel, vieram cavando um buraco por debaixo do chão, chegaram lá embaixo na masmorra, onde o pessoal estava amarrado lá, sofrendo para morrer, abriram um buraco no chão e falaram assim, ei, aqui agora é só vitória, chega, vamos escapar, só vitória. E os caras olharam um para o outro assim e falaram, minha filha, você está ficando muito maluca da cabeça, né? Você está querendo tirar de mim a alegria da ressurreição. Eu estou a um passo de encontrar a promessa que cria a vida inteira, pela qual estou preso. E você quer me tirar essa honra para me dar o que em troca? Mais alguns dias nesse mundo caído, mais alguns dias nesse mundo difícil, de sofrimento, de dor, de injustiça. Pode tampar o seu buraquinho e arreda Satanás. Você não cogita das coisas de Deus. Você não sabe que o sofrimento é o mecanismo de Deus para a redenção dos homens. Ele mesmo se submeteu ao maior dos sofrimentos para isso. Eu não vou me privar também. Outros experimentaram escárnio, no verso 36, e açoites, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, embora tendo recebido bom testemunho da fé, contudo não alcançaram a promessa. Eles não viram Jesus vindo.
Eles não viram, eles creram até a morte, mas não viram, não alcançaram essa promessa, né? Porque Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, os do passado creram e morreram por essa fé. E nós hoje, nós vimos, né? O pessoal desse tempo aqui viu a olho nu mesmo, eles viram Jesus vindo, vivendo, morrendo, ressuscitando, eles viram. E nós também vimos, pelo testemunho das Escrituras, nós também vimos. Então, os do passado morreram sem ver. E nós do presente, a gente viu. Então, a gente dá testemunho de que a morte deles foi verdadeira. A gente aperfeiçoa a fé deles. É uma coisa colada, é um ciclo. E agora não termina aqui. Vamos terminar o texto agora. Portanto, depois de falar desses nomes tudinho, visto que nós temos a nos rodear tamanha nuvem de testemunha. Quem é essa nuvem de testemunha? Os que ele falou: Abel, Enoque, Moisés, Abraão, Sara, Raabe, Jefté, Gideão, todos esses que foram citados aqui. Vistos que a gente tem a nos rodear tanta gente que testemunhou dessa fé, agora é sua vez. Portanto, também nós, agora, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual também, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus e o seu evangelho. A proposta de Jesus, veja como ela é fantástica. Não é apenas suporte essa vida de peregrino aqui, de sofrimento aqui, tendo em vista aquilo que é eterno e que é, né, superior. Porque sim, a proposta não é apenas essa, mas é suporte, porque eu suportei. Ele não apenas é o autor desta fé, desta modalidade, mas ele consumou em sua carne, ele cumpriu isso. Esses requisitos também em sua carne. Então ele tem toda a autoridade para dizer: suporte a vida de peregrino, porque eu também o fiz. Suporte o sofrimento, porque eu também o fiz. Suporte a dor do aqui e do agora, porque eu também suportei. E eu hoje estou assentado à destra de Deus. Amanhã é você. Segue no mesmo caminho, na mesma trilha, que você vai terminar no mesmo destino final. Amém, meus irmãos? A minha última palavra é para você o seguinte: você que está sofrendo, você que está enfermo, você que está com um casamento em frangalhos, você que está sofrendo com as suas crises existenciais, seus problemas emocionais, suporte um pouco mais. Você ainda não chegou ao fim. Toda dor dessa vida é só momentânea, e ela está aqui para nos aperfeiçoar. Não é sem sentido o sofrer em Cristo. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor.